O meu sermão é sobre os 11 mandamentos. Depois de muitos anos de fé, depois de muitos anos de conversão, eu descobri que nós não temos 10 mandamentos, nós temos 11. E nós lemos, na primeira leitura da liturgia de hoje, o texto em que Deus entrega os 10 mandamentos, os primeiros 10, para o povo hebreu. Então, um pouco antes, nós vamos ver que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Com sua própria mão, foi ele quem escreveu os 10 mandamentos. O Calvino, distribuiu os 10 mandamentos nas 2 tábuas, dizendo que na primeira tábua estava do 1º ao 4º mandamento, e na segunda tábua estava do 5º ao 10º mandamento. Eu não sei se foi assim na realidade histórica. Didaticamente, organizacionalmente, é perfeito. A primeira tábua, 1º ao 4º mandamento, falam da relação do homem com Deus. A segunda tábua, do 5º ao 10º, fala da relação do homem com o seu próximo. Minha com vocês, vocês com todos os outros seres humanos. E o Calvino conclui: a justiça e a religião andam juntas, mútua dependência das leis das 2 tábuas. O nosso pastor gosta de falar numa relação vertical, nossa com Deus, numa relação horizontal, nossa com o nosso próximo. É a mesma coisa. Primeira tábua, relação vertical. Segunda tábua, relação horizontal. Na segunda passagem da liturgia, Jesus, com toda a sua autoridade, nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e que o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, com toda a sua autoridade de Deus, ele confirma este critério de divisão. E esse é o mesmo Jesus que afirmou que não veio para revogar a lei, que veio para cumpri-la. Domingo passado, o pastor pregou sobre a carta aos Colossenses, o início da carta aos Colossenses, e ele focou exatamente este mesmo ponto, relação horizontal e relação vertical. Quer dizer, meus irmãos, o primeiro fundamento de uma vida justa é o culto ao Senhor. Sem o culto ao Senhor, todas as partes de uma vida justa caem como cai um prédio implodido. Nós sempre vemos pela televisão a implosão dos prédios. Há um estouro e o prédio desaba para dentro, implosão. É vão falar de justiça sem falar de religião. E, reciprocamente, é vão falar de religião sem falar de justiça. A Bíblia de Genebra, que muitos de vocês têm, comenta, abre aspas, o coração humano decaído odeia a lei de Deus, tanto pelo fato de ser uma lei, quanto por ela vir de Deus. Os que conhecem a Cristo, nós, os que conhecemos a Cristo, contudo, descobrimos que não só amamos a lei e queremos guardá-la, tanto para agradarmos a Deus e como gratidão pela sua graça, mas também porque o Espírito Santo nos conduz a um grau de obediência que nós nunca tivemos antes. Eu botei na primeira palavra do singular e do plural, porque eu quero aplicar daí a minha vida e a vida de todos nós. E termina a nota comentando, abre aspas de novo, tanto os desejos quanto as ações devem ser retos. Jesus condena a hipocrisia que oculta a corrupção íntima com fingimentos exteriores. Eu achei isso aqui extremamente pesado. Jesus condena a hipocrisia que oculta a corrupção íntima com fingimentos exteriores. As decorrências da lei parte do seu conteúdo. Onde um dever é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido,
o dever contrário é ordenado. Fico impressionado com a clareza desse conceito. É uma linha doutrinária única, simples, marcante. Tiago, irmão de Jesus, ou coluna da Igreja de Jerusalém, é muito taxativo. Tiago 2, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Quer dizer, a verdadeira fé se traduz em obras. Temos a obrigação de manifestar nossa fé através de atos de amor. E uma fé que tenha atos de amor não é uma fé verdadeira. E aí eu vou um conceito que eu já trouxe várias vezes para os irmãos desse mesmo púlpito ou ali da frente. O catolicismo romano, a nossa cultura popular nos ensina que nós iremos para o céu se nós formos bonzinhos. Olha lá. A vida toda eu aprendi que eu precisava ser bonzinho para poder ir para o céu. As Escrituras ensinam exatamente o contrário. Nunca, jamais, em tempo algum, alguém foi capaz de ser bonzinho o suficiente a ponto de satisfazer Deus e merecer ir para o céu. Tão marcante é a incapacidade humana de sermos bons que o próprio Deus precisou se tornar humano, encarnar-se em Jesus Cristo, viver uma vida pura e sem pecado, de modo que pela sua morte satisfizesse a justiça requerida e nos tornasse aceitáveis ao Senhor. O profeta Jeremias é o mais duro, enfático. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, esse mesmo profeta Jeremias, tão duro, tão marcante, logo adiante, Jeremias 31, 33, 34, dá uma outra informação complementar. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vocês veem que é o mesmo pregador, o Jeremias, que pregava pouco antes da queda de Jerusalém, quando o reino de Judá foi julgado pelos seus pecados, foi condenado e entregue nas mãos dos caldeus. Como pode ocorrer tamanha mudança? Será que há uma contradição nessas duas passagens? Formar é Jesus. A melhor regra de exegese é que a esclarecedor de tudo. Duas passagens controversas encontrarão a sua explicação numa terceira passagem. E quem nos informa é Jesus. João 14, 23 e 27. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele moradia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos entender, meus irmãos. Deus é santo
e odeia o pecado. A natureza dele é repugnante ao pecado. Quando Jesus morreu na cruz, o grande sofrimento dele foi ser abandonado. O Pai e o Espírito Santo o abandonaram porque são Deus. E Deus não podia ver em cima de Jesus o meu pecado, o pecado de vocês, o pecado de toda a humanidade. Por todo Jesus morreu absolutamente só. Pai, Pai, por que me abandonas? Deus odeia o pecado. Isaías fala, os vossos pecados causam separação entre Deus e vós. Aí acontece a maravilha. Quando nós somos convertidos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos justificados perante Deus. Quer dizer, nós continuamos pecando, continuamos com a nossa natureza junta, mas justificar, significar, em latim, é fazer. Nós somos feitos justos, somos tornados justos diante de Deus. Deus deixa de enxergar o pecado que existe em nós. Não enxergando os nossos pecados, deixamos de estar separados dele. E o Espírito Santo pode vir e habitar dentro de nós. Quem nos capacita a mudar de vida, a nos transformarmos, é o Espírito Santo habitando em nós. Não é merecimento nosso, não é competência nossa, não é vantagem nenhuma de nós. Nós continuamos os mesmos frágeis seres humanos, corrompidos pela queda, incapazes de realizar as tábuas da lei. Pela ação do Espírito Santo, nós somos capacitados. Junto com a nossa salvação, começa a ocorrer a nossa santificação, processo que vai durar toda a vida. Então, a realidade se torna o oposto do que a cultura popular e o catolicismo falam. Aquilo que eu falei, se formos bonzinhos, vamos para o céu. Mentira, gente. A salvação em Jesus é que nos capacita a vivermos uma vida mais digna. Porque nós vamos para o céu, é que nos tornamos bonzinhos. Exatamente o contrário. E é o Tiago, novamente, Tiago 2, 14 e 17, que nos exorta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nós temos que ser bonzinhos. Só que existe um risco muito grande em nos tornarmos hipócritas, pretendermos parecer pessoas melhores do que nós realmente somos. Mas no Sermão do Monte, Jesus, Mateus 6, 1, 4, dá esta ordem: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo. E o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. E, em 5:20, ele complementa, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Concluindo, eu falei em 11 mandamentos, e nós só falamos em 10 mandamentos até agora. Onde que está
o 11º. Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele produz em nós a obediência pela fé, que é a resposta à graça recebida de Jesus Cristo. Além de não mentir, não roubar, não matar, não cobiçar, nossa responsabilidade é apoiarmos o próximo que precisa do nosso apoio, seja ele espiritual, material ou financeiro. E aí aparece o 11º mandamento. Nós temos um mandamento adicional, a grande comissão, ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu considero esse o 11º mandamento. Eu considero que a grande comissão, ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho, é o 11º mandamento. Ele tem a mesma força dos 10 anteriores. Então, a ordem, ir e proclamar o Evangelho. Agora, eu tenho uma falha, eu não consigo, eu me inibo totalmente. Pela minha própria formação, pela educação que eu tenho, eu acho uma falta de respeito invadir a privacidade de uma pessoa. Eu tenho tentado, me esforço, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu não tenho o dom de missões. Então, o que eu posso fazer? Apoiar quem tem esse dom de missões. A Associação Evangélica Beneficente, o Real Missionário, as missões transculturais, as missões da Igreja Presbiteriana. Especialmente, meus irmãos, sermos fiéis com o dízimo. O pastor tem mostrado que grande parte do dízimo vai para as missões. O dízimo que vai para o Supremo, 53%, pastor? 54% vai para o esforço missionário. E aí eu quero trazer para os irmãos uma reflexão devida ao estado atual. Quer dizer, além da pandemia que nós estamos atravessando uma crise econômica e financeira muito grande. Em maio, o dólar chegou a R$6. Os nossos missionários, na China, nos países comunistas, nos países muçulmanos, além de sofrer uma perseguição incrível, muitos deles sendo martirizados, muitos deles estando presos, outros confinados em casa, outros proibidos de ter a Bíblia, estão sofrendo também com a desvalorização do seu salário. Quer dizer, em maio, eles ganham em reais, recebem lá em dólares. Em maio, o que eles receberam em dólares caiu pela metade. Quer dizer, além de toda a dificuldade espiritual, política, de segurança, eles estão passando fome, gente. Estão passando necessidade. Todos os perigos, todas as angústias, todas as perseguições, agora se soma a necessidade financeira. Então, nós, cristãos, nós comprometidos com a grande comissão, temos a obrigação, temos o dever de os deixar desamparados. Era esse o 11º mandamento. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, lembrando que nos tempos antigos e na Idade Média, muitos cristãos piedosos se encerravam em mosteiros, em conventos, para se isolarem completamente do mundo. Ainda hoje, a gente vê na televisão os monges Shaolin, ficam lá na China, fechados no templo dele, dando porrada. Não é mais do que isso, né? Falta de serviço. Vemos os monges budistas, passam a vida toda lá em contemplação e meditação, completamente separados do mundo. Em frente à Igreja da Saúde, havia um mosteiro das Carmelitas Descalças. Essas mulheres não podem nem ver os familiares delas. Isolamento total do mundo. Perdem a identidade. Quer dizer, são pessoas absolutamente sinceras. Eu acredito na sinceridade e na fidelidade dessas carmelitas. Elas se esforçam para cumprir a primeira tábua da lei, a relação vertical.
elas se esquecem completamente da segunda tábua, da nossa relação com os outros seres humanos. Nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos nele. Nós temos que ser sal na terra e luz no mundo, cada um de nós. Encerrando, meus irmãos, Mateus 22, 37b, 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos?